Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Uma vez por semana, dedicamos a mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos a um estudo textual, frisando a mensagem de um livro da Bíblia, atualmente o livro de Hebreus. E no final desta mensagem de hoje, eu darei a resposta à pergunta 611 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir em Hebreus capítulo 2, onde nós vamos focar hoje do versículo 14 ao 16. Vamos começar com a leitura desse texto. Hebreus 2, começando no versículo 14. Eu estou lendo da Nova Almeida Atualizada. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Como tenho feito nos textos anteriores, vamos analisar esse texto por meio de algumas perguntas e respostas. Então, começando aqui com as primeiras perguntas sobre o versículo de 14 a 16. No contexto, quem são os filhos? Eu falo no contexto porque é sempre importante lembrar onde estamos no estudo textual. Não podemos simplesmente tirar alguns versículos divorciados do texto e compreender a mensagem. Então, quando ele fala aqui, visto pois que os filhos têm participação, quem são os filhos? E quando voltamos alguns versículos antes disso, descobrimos que ele tem falado sobre os santificados, capítulo 2, versículo 11, os irmãos, capítulo 2, versículos 11 e 12, e os filhos que Deus deu para Jesus, capítulo 2, versículo 13. Agora, no 14, quando ele fala sobre os filhos, são estes, os santificados, os irmãos, os filhos que Deus deu para Jesus. Uma maneira de identificar os cristãos. Então, os cristãos, os filhos dados a Jesus, têm participação comum de carne e sangue. Agora, já podemos responder a segunda pergunta. Esses filhos são humanos ou seres celestiais? O fato que ele fala de participação de carne e sangue demonstra claramente que se fala sobre seres humanos. Pessoas sujeitas a pavor da morte, como ele diz no versículo 15. Todos nós vivemos com esta realidade, que nós vamos viver por algumas décadas talvez, mas sabemos que a vida vai terminar. E mais ainda, a preocupação com a morte espiritual e eterna, de separação de Deus. Então nós vivemos com essa preocupação. E assim ele deixa bem claro no versículo 16 que ele não socorre anjos. Ele não morreu na cruz para salvar aqueles que já estavam com Deus no céu. Ele morreu na cruz para salvar pessoas aqui na terra, seres humanos, que ainda não tiveram esse privilégio de estar na presença celestial do Senhor. Ele não socorre anjos. Jesus veio para salvar seres humanos. Lembramos agora que ele já estabeleceu o fato de Jesus ser superior aos anjos. E agora ele enfatiza a missão de Jesus. Jesus viveu e morreu a favor dos seres humanos. A próxima pergunta: por que Jesus precisou participar da condição humana? Diz aqui que ele tem participação comum de carne e sangue, mas por quê? Ele participou dessas coisas, diz versículo 14, para que por sua morte destruísse o diabo, aquele que tem o poder da morte, e que ele livrasse aqueles que estão sujeitos ao problema da morte, a consequência do pecado. E assim a ênfase está na sua qualificação aqui como sacrifício. Vamos ver esse tema desenvolvido bastante ainda nesse livro de Hebreus. Inclusive, nos próximos versículos, ele vai entrar mais nessa questão de Jesus se qualificar como sacrifício pelos pecados dos seres humanos. Uma outra pergunta: o que Jesus fez
por sua morte. Diz aqui que ele participou dessas coisas para que por sua morte destruísse o diabo, livrasse aqueles que foram sujeitos à escravidão durante toda a sua vida. Nisso observamos um papel importante de Jesus em derrotar o diabo. Eu quero compartilhar 3 textos que vêm de outros livros para frisar exatamente essa função da morte de Jesus na cruz. Em Colossenses capítulo 2, começando no versículo 13, vamos observar o que o apóstolo Paulo disse sobre a vitória de Jesus na cruz. Colossenses capítulo 2, começando no versículo 13, ele diz: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A vitória de Jesus sobre qualquer poder espiritual que prejudicava os seres humanos. Na primeira epístola de João, 1 João capítulo 3, versículo 8, ele também frisa esse aspecto da vitória de Jesus na cruz. Diz 1 João 3, versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas Apocalipse capítulo 12 também mostra essa vitória de Jesus sobre o diabo. Que o diabo tentou destruir Jesus desde que Jesus apareceu aqui na terra, mas não conseguiu. E até um dos servos de Jesus, Miguel, arcanjo, teve uma vitória para expulsar o diabo, mas isso foi feito, diz Apocalipse 12, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Jesus derrotou o diabo. Ele não consegue fazer nada além do que Deus permite temporariamente, mas já é uma pessoa condenada e assim vencida. E desta forma, Jesus libertou os escravos, todos que viviam sujeitos à escravidão por toda a vida, como diz o versículo 15, agora tem a esperança da vida eterna, se aceitar a salvação que Jesus oferece para todos nós. Mais uma pergunta que talvez pareça óbvia, mas é importante nesse contexto. Jesus fez isso para socorrer quem? E novamente, podemos ver aqui no versículo 16, que ele socorre a descendência de Abraão. Já temos comentado sobre quem são esses filhos que ele descreve aqui, os filhos que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E filhos de Deus, descendentes de Abraão. Uma maneira de frisar aqueles que pertencem ao Senhor e, ao mesmo tempo, introduz uma comparação que ele vai fazer a partir do capítulo 3 com Israel do Antigo Testamento. Mas é importante entender que no contexto do Novo Testamento, a descendência de Abraão assume um significado espiritual. Descendentes de Abraão não são literalmente judeus descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas pessoas que seguem o exemplo da fé de Abraão. Paulo frisou isso em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, o que realmente significa Israel no contexto do Novo Testamento. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. O texto diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Na verdade, Paulo está desenvolvendo aqui um tema que Jesus introduziu bem em João capítulo 8, quando ele mostrou que os descendentes de Abraão não eram aqueles judeus que estavam criticando e
e rejeitando Jesus, mas os verdadeiros judeus, os verdadeiros descendentes de Abraão, são as pessoas que imitam a fé que Abraão demonstrou na sua vida. Jesus veio, viveu e morreu para socorrer as pessoas que demonstram a fé de Abraão. E antes de encerrar essa pequena parte do nosso estudo, vamos observar algumas conclusões que vêm desse texto de Hebreus 2, versículo 14 a 16. Primeiro, Jesus assumiu a forma humana para poder se sacrificar pelos homens. Segundo, ele derrotou o diabo e nisso ele libertou os escravos. E outro ponto importante, o que acabamos de ver no versículo 16. Os verdadeiros descendentes de Abraão são os filhos que Deus deu a Jesus. Seres humanos que demonstram a fé de Abraão. Se Deus permitir, no próximo episódio desta série, ou seja, daqui a uma semana, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 17 de Hebreus capítulo 2. Obrigado por sua participação e agora já vamos partir para as perguntas. A pergunta 611. Qual festa dos judeus teve sua origem na história de Esther? Alternativas A. Páscoa, B. Pentecostes, C. Purim ou D. Tabernáculos. A resposta certa, alternativa C. Purim. Como encontramos na história muito interessante do livro de Esther. Capítulo 9, versículo 32 diz: E o decreto de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Purim tem origens nesse contexto do livro de Esther. E a pergunta 612. Qual cristão em Antioquia foi criado com o mesmo governante que mandou decapitar João Batista? Alternativas A. Barnabé, B. Filipe, C. Simeão ou D. Menahem. A resposta no final do próximo episódio. Jesus Cristo veio para socorrer os descendentes de Abraão. Ainda bem, porque todos nós temos esse privilégio de demonstrar a fé de Abraão e ser contados como filhos de Jesus que o Pai deu para ele, descendentes espirituais de Abraão. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.